Olá, bem-vindo ao DermaCast, o podcast que fala de dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lídia Pessoa de Melo, também dermatologista. E hoje nós vamos falar sobre um exame que está revolucionando a dermatologia. O ultrassom de pele. Com ele a gente consegue ver além dos nossos olhos, né? A gente consegue ver na pele e abaixo da pele. E para isso nós estamos aqui com nossa ultrassonografista, radiologista, parceira, doutora Daniele Cardoso. Dani, muito bem-vinda, muito obrigada. Dani aceitou nosso convite, né? Numa semana muito intensa. Dani está com muitas atividades, muita aula. Ela não recusou. Cá está, rouca, cansada, que tá para poder contribuir com esse episódio, que eu acho que vai ser incrível, porque eu me encanto, eu sou uma entusiasta assim, do que ela faz, me encanto cada vez mais, e Dani não podia ficar de fora do DermaCast. Então, amiga, muito obrigada, se apresente para o nosso público, diga quem você é, o que você faz e o que lhe trouxe até aqui. Primeiro eu quero agradecer as duas pelo convite e dizer, eu sou radiologista, fiz radiologia depois que fiz a residência de pediatria. Mas não sabia, não. Foi pediatra, fiz foi. pediatria no IMIP. Aqui no IMIP, por isso que eu conheço tão bem esse hospital, apesar de que ele cresceu bastante depois que eu saí. Depois fui fazer radiologia, fiz no Barão de Lucena. E na radiologia a gente tem várias especialidades, né? Tem tomografia, ressonância, densitometria, enfim. Tem várias especialidades. E o ultrassom sempre foi a especialidade que mais me encantou. Sempre foi o aparelho que eu mais gostei. Primeiro que é o único que a gente tem contato direto com o paciente. Então, é a única oportunidade que o paciente tem de falar com o radiologista se for o ultrassonografista que está atendendo a ele. E eu sempre gostei de estruturas pequenas, de fazer partes moles, né, como a gente chamava antigamente. Sempre me interessou. Tanto que eu passei a fazer ultrassom musculoesquelético. E a partir do ultrassom musculoesquelético, com as artrites psoriáticas, chegamos na onicopatia psoriática, né? Enfim, isso foi o elo. Foi ali que tu começou a estudar unha e depois foi para a questão da pele. Na verdade, quem me colocou nessa história foi Lígia, né? Não, foi o seguinte, eu conheço a Dani há muitos anos, né? Da faculdade, de Olinda, a gente é de Oli. De Oli, a gente é de Oli. Então, assim, a gente já tem essa ligação há muito tempo. Dani tem essa paixão pelo ultrassom, claramente, né? Na época que ressonância era a moda, Dani fez, eu sou a pessoa do ultrassom. Eu quero estar ali, pegando, com o paciente junto, né? E aí, quando eu comecei a atender, alguns casos até de estética, e ela falava, eu consigo ver isso com o meu ultrassom. Aí eu, na minha cabeça, não, seu ultrassom vai fígado, né, minha filha? Seu ultrassom vai rim. Seu ultrassom vê um negócio desse tamanhinho, meu ultrassom vê isso, amiga. Meu ultrassom vê isso. Pelo menos tentar, né? Isso a gente estava comentando até essa semana, há muitos anos atrás, mais de 10 anos. Mais de 10, com certeza. Mais de 10. E eu fazia, não acredito que seu ultrassom vê isso. E ela provou, né, algumas vezes que eu precisei, tanto em unha como em procedimento estético, ela provou, eu pedia ressonância para ver preenchimento. Ela fazia, não precisa, eu consigo ver. E aí elas foram construindo essa história, e hoje Dani é uma grande referência de ultrassom de pele, né, uma grande aliada nos nossos procedimentos, nos nossos diagnósticos, né, e uma amiga muito querida, muito estudiosa. Tudo ela quer artigo, tudo ela quer ler no artigo. Então, amiga, conta pra gente quais são as principais indicações. É um ultrassom diferente, não é aquele ultrassom que vê o fígado, né? Porque é pra pessoa chegar lá, eu vim fazer um ultrassom de pele. Não é toda clínica que vai ter o transdutor, que é como se fosse aquela... Não é todo ultrassom, assim, né? Na maneira mais simples. Não é todo ultrassom que vê pele. Tipo, é um ultrassom específico, né? Falando da maneira leiga, né? Que vê a pele. É um aparelho específico. Na verdade, assim, o aparelho pode ser qualquer um, mas ele tem que ter, a gente chama de matriz, né? Ele tem que ter na matriz dele um software para poder pegar um transdutor que seja de altíssima frequência, para poder avaliar essas estruturas pequenas. Porque quando a gente começou lá, Lígia, eu trabalhava com transdutor de 12 MHz. E são transdutores que a gente usa para avaliar mama, para avaliar articulação, tireoide, bolsa escrotal. São essas estruturas que a gente chamava de pequenas partes antigamente. E a pele a gente via, mas assim, não tinha definição. Então, quando esses transdutores começaram a evoluir, subir de 12 para 16... que foi justamente para melhorar as articulações, a avaliação de articulações, pequenos ligamentos das mãos, principalmente. Aí a gente começou a ver que podia ver unha, que podia ver pele melhor,
lesões estruturas cada vez menores. Então, hoje subi para 16, depois foi subindo para 18. Hoje a gente trabalha com transdutor de 24, 33. Existe transdutor de 70 MHz, só que aí é mais de forma experimental, não comercialmente. Mas existe isso, vocês vão ver alguns artigos de dermatologia que usam esses transdutores. Então, a gente consegue ver estruturas milimétricas. Como se fosse praticamente um microscópio, né? Então, assim, depende do profissional, se ele está habilitado para isso, e do transdutor, que é aquela parte que entra em contato com o corpo. É a sonda. Tem gente que chama sonda, tem gente que chama probe, tem gente que chama... E a gente fala assim, o ultrassom, ele é operador dependente, né? Isso, diferente total. de uma tomografia, uma ressonância, que você, né, tem aqueles... Você pode ler, pessoas diferentes podem ler, mas o ultrassom, quem faz ultrassom na hora, né? Isso. Você tem que ir olhando e vendo. Então, ele depende muito de quem está fazendo na hora. Diferente da tomografia, que você pode fazer na hora, né? Você faz com o técnico e depois você pode ler ela. Isso é interessante. Quando a gente pede para um colega revisar algum exame, se for qualquer outra especialidade, qualquer outra área, né, densitometria, mamografia, etc., ele vai rever aquela lâmina e tudo bem, rever aqueles filmes e tudo bem. O ultrassom, ele refaz. Ele não vai se guiar pelas suas imagens. Ele vai refazer a imagem. Porque o ultrassom, como eu te disse, ele é 3D, então eu posso botar o transdutor aqui, né, e eu vou ver aqui, né, dermacast, direitinho e tal, só que eu não girei aqui para trás, por exemplo. E isso depende de quem está fazendo. Perfeito. E eu não sei se ele girou aqui para trás. Né? Aquelas imagens não vai adiantar. Não adianta. Vai ter que refazer. Ele refaz. O colega, quando ele vai rever o exame de algum amigo, ele refaz o exame. Tem que ter o transdutor e tem que ter o médico especialista. Quais são, amiga? Diz pra gente quais são os principais tipos de doenças, de problemas de pele que chegam no teu consultório para fazer esse ultrassom tão especializado que é o ultrassom de pele? Tem várias indicações, né? Qualquer caroço a gente consegue ver. Então, assim, doença inflamatória, por exemplo, morféia, a gente consegue ver se está em atividade, se não está em atividade. Morféia, que é a doença inflamatória, né? Consegue ver a atividade também da doença. Atividade de doença, olha só. Mas de, tipo... Se ela está em atividade, por exemplo, você está fazendo algum tipo de medicação para aquela esclerodermia, aquela doença inflamatória da pele. E você quer saber se a medicação está funcionando. Então, eu consigo ver qual é a área que ela está funcionando ou não. E eu consigo ver se a extensão da doença é exatamente aquela que você vê clinicamente. Pode ser que seja mais extensa. Ou seja, a gente trata... Embaixo da pele, assim, né? O que... A morféia é esclerodermia, né? Uma doença que dá esclerose, dureza da pele. Uma placa de dureza que a gente trata... E a gente geralmente faz biópsia para saber se a morféia está sendo tratada adequadamente. A gente está falando agora que não precisa, que com o ultrassom dela, ela consegue ver. A gente, com o estudo Doppler, um estudo Doppler bom, sensível, a gente consegue ver se aquela área está em remissão ou não. E eu consigo ver se está na fase atrófica, se está na fase de atividade. Você consegue ver câncer de pele? Câncer de pele é excelente. Excelente, né? Eu adoro. Não para dar o diagnóstico em si, né? Porque aquela imagem isso aqui é um CBC, isso aqui é um SEC, não isso. Mas eu vejo a profundidade da lesão, se está atingindo cartilagem, músculo. Consegue programar a cirurgia, né? Antes de fazer. Um CBC, vou falar Medicaid agora. CBC é o carcinoma base celular, que é o câncer de pele mais comum. De câncer todos. de pele é o câncer mais comum do mundo. E que tem vários subtipos. Né? E tem um subtipo que eu sei que é a dor de cabeça de vocês. Sim. Que é o esclerodermiforme. Então, ele penetra, ele meio que penetra por baixo das estruturas ali. E vocês ficam sem saber, eu vou até aonde, né? Então, vocês partem para aquela cirurgia de MOS, que é aquela que você vai marcando. E a gente pode reduzir essa etapa. Dizer, já começa por aqui, porque ele está se infiltrando até aqui. Então, as meninas já diminuem, o pessoal que faz a cirurgia oncológica, eles já diminuem uma etapa, eles não começam naquele pedaço, eles já começam extenso, porque eles já sabem que ali, que ele está indo além daquilo ali. Muito bom. Deixa eu só explicar para o pessoal, excelente. O CBC é o câncer mais comum do mundo, é um câncer de pele que tem cura, né? Que o CBC nodular, que é a forma mais comum, a gente tira, dá alguns pontos na pele, a pessoa fica curada. Mas essa forma de CBC, que é o esclerodermiforme, ele sai como se fosse por baixo da pele e ele prega uma verdadeira peça na gente. O paciente volta anos depois com um CBC muito maior, porque ele ficou ali embaixo e Dani está dizendo que tem como... E a gente vê isso. Você, né, a pele, você tem a epiderme, as camadas da pele, né? A epiderme, a derme e em seguida o subcutâneo. E muitas vezes a gente vê o esclerodermiforme ele passando por debaixo da derme. Ele vai lá na gordurinha. E vocês não veem nada naquela lupinha de vocês, né? Na dermatoscopia. Aquela área para vocês está normal.
Só que a gente tá vendo que ele tá se infiltrando, entendeu? Às vezes até na musculatura, esses músculos fininhos que a gente tem no rosto, na cartilagem. Ô, Dani, fazer uma pergunta que nunca vi nada sobre isso, mas tipo, quando você vai e tira um CBC e, vamos supor, vem macho que não tá livre, tá? Como se ainda tivesse ali um CBC, sabe? Com ultrassom eu consigo ter a noção mais ou menos desse restinho de CBC, é coisa muito pequena, assim, pra... Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes a gente consegue ver. Se ele tiver as características ecográficas, por exemplo, eu tenho uma lesão ali que vai ficar uma cicatriz, certo? Certo. Essa cicatriz, ela vai vascularizar no começo. Então, vai hipervascularizar. Então, não é legal a gente fazer de imediato. 1 mês, 2 meses. O ideal é a gente esperar essa cicatrização diminuir, esse Doppler diminuir, né? Que vai ficar hipervascularizado, depois vai esfriar. Vai ficar aquele tecido fibrótico. E depois disso, pode ser que a gente consiga ver. Não é fácil. Não é... Acontece da gente conseguir ver e às vezes a gente não consegue. Porque às vezes é milimétrico demais. Entendi. Ou tá muito parecido com o tecido cicatricial e passa despercebido. Que é a impressão que a gente tem até histologicamente, né? Fibrose cicatricial, tem um resto de tumor ou não. Então, o Dani já falou que tumor... Às vezes consegue. E é assim... Por último, não menos importante, a nossa paixão, né? Que é a hidradenite supurativa. Unha também, né? Unha, perdão. Ela porque são tantas paixões. São tantas paixões. Então, Dani consegue ver estruturas da unha, se essa unha é sugestiva de psoríase na unha. Ela consegue ver hidradenite supurativa, né? A gente estava fazendo cirurgia essa semana aqui com ela, olhando. As nossas cirurgias diminuíram de tempo, porque Dani consegue ver o tamanho da hidradenite, né? E é muito maravilhoso, eu sou suspeita. Hidradenite, a minha paixão da hidradenite é ajudar esses pacientes, né? Porque são pacientes bem sofridos, né? E você fazer uma cirurgia em região sensível e você saber que você está poupando pele ali, que vai diminuir o tempo de cirurgia, é excelente. Ô, Liz, explica um pouquinho o que é hidradenite. Vamos diminuir o Medicaid, né? Hidradenite supurativa é uma doença do folículo piloso, ou seja, zero Medicaid. É uma inflamação do buraquinho onde sai o pelo. Né? Essa inflamação às vezes vem com pus, às vezes vem só vermelho. Essa inflamação progride para nódulos. Esses nódulos se encontram formando abscessos grandes, né? Coleções de supuração. Geralmente em axilas e virilha. E é uma doença inflamatória, parece infecciosa, parece furúnculo, mas não é. Isso, parece assim, clinicamente parece furúnculos, né? Principalmente em axila, parte genital, né? Locais mais comuns são Mas não é uma doença que não é tão comum na literatura, mas que a gente só vê isso, né? A gente vê muito hidradenite. Eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo aí conhecem alguém que tem essa história desses furúnculos de repetição, uma doença inflamatória, né, oclusiva, né, o pelinho fica tapado lá, e Dani consegue ter ideia do tamanho dessa hidradenite para poder a gente prescrever o imunobiológico, que também está autorizado. Correta, e na cirurgia. E guiar a cirurgia da pra gente. gente ir no local, né, que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, né, às vezes tem que ir um lado que você não vê, mas quando vê, tinha ali. Porque o que acontecia antes? Eu entrava praticamente cega pelo que eu estava vendo fora, né? Ou eu tirava de mais ou eu tirava de menos. E agora não, Dani desenha, olha, aqui tem um nódulo e aqui fez um túnel embaixo da pele, onde tem outro nódulo com mais secreção. E a gente remove esse excesso de tecido inflamatório e o paciente melhora bastante, aliado ao tratamento clínico. Que hoje na hidradenite a gente não tem tratamento ou clínico ou cirúrgico, né? Geralmente é clínico e cirúrgico. Acho que é isso. O ultrassom, ele começou na pele, na parte de procedimentos, Dani? Assim, não, começou por conta da unha. Da unha, antes dos procedimentos. Eu acho que o reumato, né, da artrite psoriásica. O pessoal na reumatologia que começou a observar as alterações da unha, porque antigamente a gente fazia ultrassom de unha para ver tumor glômico. Era o máximo que a gente via, porque a gente sabia que o paciente sentia dor. A gente viu o remodelamento ósseo, né, que ele remodela, então isso no ultrassom é fácil, com o transdutor de 12 a gente via. Ligava o Doppler onde acendia era o nódulo, entendeu? Hoje em dia a gente consegue delimitar bem. Tumor glômico é um tumor benigno, embaixo da unha, que causa dor. Ele é um tumor vascular, né, que eu achava que Dani também não via antigamente. Pedia ressonância, ela fez, eu vejo tumor glômico, eu vejo. Como ele é um tumor vascular, ela liga o que ela chama de Doppler, que vê a atividade do vaso lá, aquele vermelhinho, e consegue dizer pra gente, olha, eu tenho um tumor glômico aqui. Porque eu acho que foi disseminado mais nos procedimentos, eu acho, o ultrassom, né? Assim, na dermatologia. Tudo que mexe com estética. Com estética, né? Foi disseminado, né? Assim, acho que na época quando começou, né? Complicações, né? E a gente então, assim, do mesmo jeito que a gente vê unha, que a gente vê nódulo, que a gente vê tumor, a gente consegue ver
os produtos que colocaram no seu rosto através de procedimentos estéticos. A estética tem um apelo muito grande. Então, tudo que tá ligado à estética viraliza rapidamente, entendeu? Muito mais do que doença. Então, todo mundo quer um pouco de estética. A menina de 18 anos quer botar ácido hialurônico no lábio, né? Enquanto mais uma pessoa com 40, 50, 60 anos. Então, atinge um público muito grande, né? Então, lá atrás, doutora Rimena, que é vamos dizer que ela desbravou o ultrassom dermatológico pra gente, porque antigamente, para você achar alguma informação sobre doença de pele e ultrassom, era dificílimo, dificílimo. Até que, graças a Deus, a gente achou a doutora Rimena, ela tem artigo sobre tudo que você imaginar, ela tem artigo de ultrassom relacionado à pele. E ela fez esse artigo falando qual era o aspecto de bioestimuladores de colágeno, dos preenchedores permanentes e os não permanentes, como o ácido hialurônico, como é que eles se comportavam no ultrassom. E a gente começou a avaliar isso. E depois disso, consequentemente, vem as complicações. Então, hoje, o ultrassom, eu acho que é muito mais válido, além de estar reconhecendo esses materiais, eu acho que o mais importante é reconhecer as complicações e auxiliar vocês a tratar essas lesões, entendeu? Eu acho mais importante para isso. Mas, lógico, a gente consegue reconhecer se o paciente tem ácido hialurônico, se tem PMMA, se tem silicone. Mas isso é importante porque, às vezes, o paciente vem pra gente, mas assim, eu fiz há 20 anos atrás, né? Então, ele, às vezes, não sabe o que ele colocou. Isso. E eu acho que é impressionante, porque o ultrassom, ele consegue dizer o que é que tem ali. Porque a gente sabe que se tiver algum desses produtos, a gente talvez não vá poder fazer um outro procedimento que a gente queira, né? Exatamente. Se tem, né? Principalmente os permanentes. Os permanentes. Então, a gente não vai conseguir fazer um ácido hialurônico por cima, porque isso pode dar uma complicação. Então, muitas vezes a gente manda, né, pra Dani, para ela fazer esse rastreio, dizer o que é que tem, né? Não pro normal, pra gente saber, que você sabe que tem ácido hialurônico, ótimo, mas quem não sabe o que tem? Às vezes é importante. E muitas vezes elas não sabem. Às vezes elas esquecem, acham que foi uma coisa e foi outra. Enfim. Então, Dani consegue no ultrassom ver a diferença de ácido hialurônico para PMMA, que é o implante permanente, para um bioestimulador. Ela consegue fazer esse mapeamento para a gente que está recebendo o paciente de primeira vez, que quer injetar alguma coisa, e a gente pergunta, o que é que você já botou no seu rosto? E ela fala, não sei. Né? E aí, peraí, eu vou pedir um mapeamento, e a coisa mais linda esse mapeamento dela, né? Que ela faz a figurinha da face e ela coloca, olha, aqui eu tenho PMMA, aqui eu tenho ácido hialurônico com cores diferentes. E aí é uma coisa até que o paciente ele se surpreende, eu não sabia que eu tinha isso tudo no meu rosto. E ela consegue ver através do ultrassom de pele. É um exame bastante detalhado, que às vezes, mas extremamente importante, que às vezes o paciente diz assim, não vou fazer não, isso é bobagem. E não é. Sem isso a gente não pode lhe injetar. Né, por exemplo. E também é importante para ver, tipo, áreas de risco, né? Isso a gente pode até fazer a ultrassom junto com a gente aplicando. Você quer para uma área de risco. Têmpora, né? Né? Por exemplo, né? Têmpora, que é essa lateral aqui da sobrancelha, digamos assim, que, né? A covinha do elefante. Que afunda, né, com o envelhecimento, e a gente quer fazer ali. Aí você pode fazer com ultrassom. A glabela, que é aquela ruguinha que aparece assim em cima do nariz, digamos assim, né? Mais pra cima, que é aquela, né, de bravo, que o botox não tira. Nariz. Né? Então você pode fazer, né, conjunto com a ultrassom, no mesmo momento ela fazendo ultrassom ali, dizendo que aquela área, né, o que é que tem de vaso, para você não pegar o vaso e não ter uma complicação. Porque o que é que acontece? Embaixo da nossa pele tem inúmeras estruturas que a gente não tá vendo aqui. E Dani consegue ver. Ela se acha, porque ela consegue ver. A gente não tá vendo. E algumas dessas estruturas, em alguns locais da face, elas se comunicam com regiões até do cérebro, do olho. Né? Então, uma artéria que passa aqui se comunica com alguma coisa do olho, do cérebro. E a gente injetar alguma coisa numa artéria dessa pode ter complicações seríssimas. A gente vê muitos casos desse aí na mídia. Né? E aí a gente mais conservadora, mais cuidadosa, que, por exemplo, segurança, a gente faz assim, essa área eu não trato, a não ser que seja guiado. É quando ela vem até a gente com o ultrassom dela, guiar pra gente fazer o procedimento, aumentando a segurança, né? Isso, amiga? Isso, amiga. Ela defende o ultrassom mais do que eu. Eu sou apaixonada, fico impressionada. Eu também sou apaixonada, sou louca por ultrassom. Que pena que eu não enxergo nada no ultrassom, não vejo nada. Só vejo tudo preto. Eu mostro pra você ver. Ela mostra. Ela finge, ela diz que olha assim, diz, tô vendo tudo, mas no final ela tá vendo nada. Ela só quer seu laudo. E aí, a gente vivendo essa época
de todo mundo faz procedimento em todo mundo, isso não vem nem ao caso aqui agora a gente falar sobre isso, mas assim, o cuidado mesmo que vocês têm que ter com relação a procedimento estético, e esses procedimentos estéticos, eles têm um risco pequeno de complicação, mas eles têm, é uma complicação inerente ao procedimento. E quando a pessoa não respeita essa coisa da segurança que a gente está falando aqui, esse risco de complicação aumenta. E aí, diante de uma complicação, a gente liga para Dani. Dani, pelo amor de Deus! E é mais uma... O número de procedimentos aumentou muito, né? Então, se a gente diz que é 1% só que complica, só que você aumenta o número, esse número é muito maior. Então, vai aparecendo cada vez mais complicações, das menores às maiores, de todos os tipos. Porque tem complicação de todos os tipos, né? Até recentemente, tem uma paciente que veio com aqueles edemas, né? O ETIP. Né? Mas assim, aquele edema que dá, um inchaço que dá do preenchedor, né? E tipo assim, às vezes vem lhe procurar e não foi nem você que fez, e você até fica assim na dúvida, poxa, será que ali realmente é do preenchedor? Ela diz, não, fiz preenchedor há 1 ano atrás, né? A gente fala, não, vai lá, e Dani vê o preenchedor, né, Dani? E o ETIP, assim, ele foi descrito por ácido hialurônico, foi até o pessoal do Rio de Janeiro, né? E São Paulo, foi Fernanda Cavalieri, Gabriela Munhoz e Maria Fernanda Tembra. 3 brasileiras, então, que descreveram esse artigo, botaram esse nome, né? E foi em cima de ácido hialurônico, mas a gente vê com outros produtos. Eu já vi tipo com PMMA. Entendeu? Então, assim, provavelmente isso já acontecia, né? É o nódulo que acontece em cima do preenchedor. E é muito interessante que vocês não sabem, mas é um tema que a gente fala entre dermatologistas e radiologistas, da gente prevenir essas complicações, da gente estudar essas complicações para poder diminuir cada vez mais o número e saber lidar se aconteceu, para tratar quando acontecer com outra pessoa, né? É onde dermato e ultrassonografista se encontram, a gente vai ter um evento junta para estudar só isso, né, Dani, em maio. E é realmente muito apaixonante, muito interessante. Parece até que eu sou a ultrassonografia. Minha filha, não tem como não se apaixonar por ultrassom. Dani, e assim, a gente está vivendo um momento que a gente tem uma tendência de procedimentos cada vez mais natural. Eu tenho observado isso, não sei como. Com certeza. No consultório. Dos pacientes com medo de excesso de procedimento. O paciente agora já chega com medo, né? Antes queria todo mundo ter o rosto igual, agora chega com medo para não ter o rosto igual. Não ficar estereotipado, né? E aí, quando a gente chega com esse paciente super mega preenchido, de repente, a gente pode utilizar o ultrassom também para poder reverter ou não esses procedimentos. Me diz se tu vê isso na tua prática. Pode. Se for por ácido hialurônico que a gente conseguir fazer a hialuronidase, a gente pode fazer guiado, por exemplo. Entendeu? Tentar reduzir, não tirar tudo, fazer uma parte em alguma área para diminuir aquilo ali e deixar alguma coisa, entendeu? Fazer guiado direto. Normalmente é o excesso que incomoda. Exatamente. Então, assim, muitas vezes ele quer tirar um pouco, mas também não quer tirar tudo. Exatamente. Né? Aí você consegue tirar um pouco ali. Ou quer tirar aquela bolinha aqui que tá saltando. Aí a gente vai, guia, bota lá dentro daquela bolinha. Aí a hialuronidase, que é a enzima que destrói, né? Se for ácido hialurônico. Que a gente não faz um preenchedor para tirar. Lógico. Né? E só sai se for ácido hialurônico, se for outra coisa não sai. Um caso curioso no meu consultório, uma paciente super jovem, ela tinha um queixo pequeno, um micrognatismo. E aí eu preenchi, a paciente de 20 anos, eu preenchi o queixo dela, ela amou. E depois, ela mais velha agora, ela disse, eu vou querer fazer uma cirurgia ortognática para melhorar meu queixo e não ficar precisando colocar preenchimento, que o preenchimento sai. Né? E aí eu marquei com um cirurgião bucomaxilo para fazer minha ortognática e ele falou que eu tenho preenchimento aí ainda. Aí eu disse, não tem, faz muitos anos, não tem. E ela foi lá em Dani e tinha realmente. E Dani viu exatamente onde estava e a gente conseguiu diminuir para poder fazer a cirurgia, entendeu? É muito interessante, é muito nosso dia a dia. Né? Inclusive, os cirurgiões plásticos, eles pedem pra gente, né? Porque às vezes atrapalha o trabalho deles, né? Eles pedem para saber se tem preenchedor, se tem permanente ou não. Se aquilo ali vai atrapalhar eles na cirurgia, né? Principalmente aqueles de pescoço, de pescoço, né? Que a gente também vive uma época onde esses cirurgiões estão trabalhando cada vez melhor. Né? Eles estão muito trabalhando cada vez mesmo. Acho que eles estão vivendo uma fase maravilhosa de naturalização, de lifting, de cirurgia. Cirurgias cada vez mais naturais, né?
E aí? Então vamos para as perguntas da... Da Eita. caixinha. Então, assim, a gente finaliza, né, esse papo legal com a Dani, dá pra ficar aqui a noite todinha. Nem pra essa... Eu queria ter a máquina pra mostrar pra vocês. Eita, no próximo. A gente finaliza o podcast geralmente com quadros. Um que é fora da caixinha, que é perguntas do nosso público, que eles têm de curiosidade. E outro que Marcela vai falar, que é um bate-bola, que é onde a gente quer conhecer melhor você com respostas rápidas. Ave Maria. Deixa eu fazer, fora da caixinha. Marília Gabriel. Tipo isso. Então, assim, pergunta dos nossos ouvintes e dos nossos seguidores. Certo. Quando a gente disse que ia falar de ultrassom de pele, alguma pessoa perguntou: ultrassom de pele? Nunca ouvi falar. E todo mundo precisa fazer ou é só para quem tem algum problema de pele? Ultrassom de pele não é só novidade para ela, até radiologistas, alguns, ainda não têm conhecimento disso, né? Por incrível que pareça. Eu imaginei que em 5 anos isso aí seria divulgado como ultrassom obstétrico, que todo mundo já conhece, enfim. Mas pode ser feito qualquer pessoa, dependendo do que ela quer. Se ela quer para estética, não tem preenchedor, mas quer saber se tem alguma uma variante anatômica que possa atrapalhar o preenchimento dela, o procedimento dela, pode fazer. Se ela tem um nódulo que o dermatologista está na dúvida do que se trata, ou quer saber a profundidade daquele nódulo para poder programar a cirurgia, ela pode fazer também. Então, assim, tem várias indicações. Se tiver doença de pele ou não, pode fazer ultrassom de pele. Você vai ver sua pele por dentro, minha filha. Se o ultrassom pode ver as camadas da pele, ele também consegue prever se um procedimento pode dar errado antes mesmo de fazer. Prever antes de fazer. Prever, acho que o nome não é bem Eu prever, acho pode... Eu acho que é isso que Dani Eu acho falou. que é precaução de... Né, acho que É uma variante anatômica. Por exemplo, essa artériazinha que a gente tem aqui no nariz, normalmente corre uma de cada lado. Mas ela pode ter só uma, correr uma só de um lado, e de repente você vai fazer um preenchimento no nariz, e se ela tiver essa variante, né, que corre para o lado de cá, então pode ser um perigo para quem vai fazer o preenchimento. Eu posso alertar por isso, entendeu? Então pode... O ideal é você estar com o ultrassonografista do seu lado. É o ideal. Tem ultrassonografista para chamar de seu. Exatamente. Porque tipo isso. Eu vou marcar lá e de repente você acha que está marcado aqui e o vaso está aqui, né? Muito bom. Dói pra fazer ultrassom de pele, doutora Daniela? Ultrassom é o melhor exame do mundo. Ninguém dói, ninguém reclama. É aquele do gel, minha gente. Ninguém reclama, a criança adora. Não é outra forma, não. Outra forma é tratamento, isso aqui é diagnóstico. Dá pra ver no ultrassom se minha pele está envelhecendo mais rápido do que deveria? Eita. Bem, se está envelhecendo mais rápido do que deveria... Não sei lhe dizer, não, acho que não. Mas assim, a pele da gente, principalmente a pele exposta ao sol, ela começa a acumular glicosaminoglicans, vai eu falar mediquês. Mas ele começa a acumular umas estruturas abaixo da epiderme e a gente vê isso. Que a gente chama na ultrassom de SLEB. É uma sigla em inglês. Então você vê a epiderme, vê esse depósito, depois vê a derme. Então eu sei que essa pele é envelhecida. Entendi. Entendeu? Muito bom. E por último, se eu tenho melasma, a ultrassom consegue mostrar se ele está mais profundo na pele? A única coisa, na verdade não é a única coisa, mas a ultrassonografia ela tem uma limitação para pigmento. A gente não vê pigmento. Então, melanoma, aquele melanoma superficial que não invade, está restrito à epiderme, a gente não vai ver. E melasma também não. O melasma não é profundo, então ele é superficial. E esse, ele é pigmento. É pigmento. Então a gente não vê. Pigmento a gente não vê. Interessante. Tinha que ter alguma coisa, né? Era possível Tem, mas tudo. Maravilhoso. A gente só fala das coisas boas. Agora o bate-bola, para finalizar. Certo. Respostas rápidas. O maior mito sobre ultrassom de pele é... Que não vê nada. Vê. Se eu pudesse usar um ultrassom de pele em qualquer pessoa famosa, escolheria... Gretchen. Na lata. Ultrassom de pele em 3 palavras. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, já passou de 3. Ultrassom de pele em 3 palavras. Acessível. Importante. E surpreendente para algumas pessoas. E o futuro do ultrassom na dermatologia vai ser? Eternamente presente na dermatologia, não tem volta.
Quando a gente vai para os congressos de estética, a gente sai pensando isso, né? Ai, meu Deus, eu tenho que ter um... Depois que você começa a usar ultrassom, facilita a sua vida, você encontra um parceiro para trocar ideias. E é muito importante, é muito legal. Você tem uma pessoa lhe apoiando ali. Eu acho que é isso. Aí eu vou dizer, não, eu não acho. Teu raciocínio muda. Você conduz o paciente melhor. Eu estou estudando a mesma coisa que você está estudando, só que de outro ângulo, com outra visão. Então, é só para acrescentar. E quem ganha é o paciente. Quem sempre ganha é o paciente. Eu fico... Uma vez eu liguei pra Dani, me acorde no sábado. Aí ela disse, eita, eu ia até tomar uma cervejinha agora, eu vou parar. Parei na hora. Na hora que ela ligou, meu marido tava botando um copinho de cerveja pra mim. Ele fez, o que é que tu tem? Eu disse, não, ele já tá ligando. Deixa eu ver o que é primeiro. Pois é, mas é verdade. Amiga, muito obrigada. De nada. A gente sabe da sua semana, né, Marcela? Obrigada, Dani. 2 vezes ajudando a gente. 3 amanhã. Dani esteve aqui no ambulatório essa semana, ajudando a gente nas cirurgias de hidradinite. Voluntariamente. Voluntariamente. Vai dar aula amanhã. Com o maior prazer. É muito bom. Os residentes são apaixonados por ela, a gente aprende muito. Obrigada, amiga. Como é que a gente lhe encontra nas redes sociais? As pessoas querem lhe seguir para saber mais sobre ultrassom de pele. É @doutora.daniele com L só, Cardoso com S. E onde é que tu atende? O nome da clínica? Na Ultraplena. Tem o @ da clínica também, que é @Ultraplena. @Ultraplena. Que é lá na Torre 4 do Rio Mar, sala 1122. Ótimo. Doutora Marcela. Doutora Marcela Araújo, dermato. Marcela com 2 L's. Eu já nem falo mais. 2 L's. @Lígia Pessoa de Melo. Sigam @Dermacast. Enviem esse episódio para os amigos de vocês. Curtam, compartilhem, que aqui é informação de qualidade em dermatologia em todas as áreas da sua vida. Até a próxima.